Acharam? Lucas, capítulo 15. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Grandioso e poderoso Deus, Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos te pedir a iluminação do Espírito, que se faça clara a Tua palavra mais uma vez em nossas mentes, que venha atingir os nossos corações de uma maneira intensa e profunda. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Lucas capítulo 15. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 3. No versículo 3 conta a história da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, e diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe os seus ombros cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Uma parábola, claro, é uma história que não aconteceu, foi uma maneira de ilustrar que Jesus contou aqui aos discípulos, e serve para mim e para você hoje, para entendermos que Jesus nos chama de ovelhas. Ele é o nosso pastor, Ele é quem nos conduz pelos caminhos dessa vida, sempre nos levando e nos guiando por os melhores caminhos, os melhores lugares, as melhores direções, nos levando a lugares onde tem água fresca, sombra e muita comida. É disso que uma ovelha necessita. Mas para que ela também esteja desfrutando de tudo isso, essa ovelha precisa estar seguindo quem? O pastor. Ela precisa deixar ser guiada pelo pastor. Quando a ovelha ela não quer deixar ser guiada pelo pastor, ela se perde. No momento que a ovelha quer tomar decisões por si, ela se desvia do caminho e ela encontra-se perdida. Interessante que essa parábola, ela fala de um animal. Não é que Jesus esteja nos chamando de animais, mas Jesus quer dizer o seguinte: irmãos, vocês que estão na igreja, que acham que em algum momento vocês não estão perdidos, mas tenham cuidado. Tem muita gente que estão dentro da igreja sim, achando que não está perdido e está perdido. E eu pergunto a vocês: essa ovelha que estava perdida, ela sabia que estava perdida? A ovelha sabia que estava perdida? Não, ela não sabia. Não ser irracional. Ela estava desfrutando de outros caminhos, saiu do caminho correto, deixou as outras companheiras, vamos dizer assim, e decidiu por si só trilhar por outros caminhos, comer em outros pastos, beber de outras águas, descobrir novas coisas na vida. E a maioria das vezes por curiosidade, em querer saber como é lá fora, como é o mundão, como é comer de outras comidas, como é beber de outras bebidas, em um dado momento nos encontramos perdidos. Mas o fato é, para sabermos que estamos perdidos, precisamos talvez de alguém que chegue e toque e nos desperte, porque senão não iremos por si só saber que estamos perdidos. Nesse caso aqui, a ovelha dependeu do pastor. O pastor precisou ir em busca dela, precisou colocá-la em seus ombros, e ele não traz ela empurrando, não traz ela puxando em uma corda. Veja que cuidado desse pastor, ele traz ela em seus ombros. Isso é sinal de cuidado. Jesus nos ama a tal ponto que Ele faz assim: quando eu e você nos encontramos perdidos, quando Ele nos encontra, Ele não nos guia de qualquer jeito de volta a casa, mas Ele nos conduz nos ombros dele. Amém? Ele coloca em seus braços, Ele diz assim: filho, vamos voltar para casa, já é hora de despertar do sono. Ei, você que dorme, é hora de despertar do sono, vamos voltar para casa agora. E Ele coloca em seus braços
E assim então é que o filho, ou a ovelha perdida, agora ela toma, vamos dizer assim, em si a ficha cai, e agora ela retorna à casa onde ela deveria sempre estar. E isso acontece também conosco. A maioria das vezes, apesar de estarmos aqui, achamos que estamos salvos, que não estamos perdidos, e precisamos às vezes de um toque de algum irmão, talvez, de alguma coisa, para abrir os nossos olhos e fazermos entendermos que precisamos voltar à casa do Pai. O fato de estarmos aqui não significa que realmente estamos livres da contaminação do mundo, livres do pecado, livres das garras do inimigo, que é um leão que ruge, querendo devorar as ovelhas. Não significa que estamos livres disso. Para que eu e você possamos abrir os nossos olhos e entender que o caminho que conduz para a perdição é largo, nós precisamos estar em uma íntima comunhão com Cristo. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus diariamente, continuadamente, e não hoje, amanhã não, e depois sim, e amanhã não, mas é continuadamente. Eu preciso entender que eu preciso estar sendo guiado por Cristo. Ele é quem deve ser aquele que me conduz. Eu sozinho não consigo chegar a lugar algum. Ao contrário, acho que estou viajando, andando por lugares bonitos, prazerosos, mas estaremos perdidos. E o caminho de volta, só Cristo que pode abrir os nossos olhos e ir em busca e conduzir-nos até o caminho correto. Irmãos, para falarmos sobre perdidos, salvo, perdição, salvação, é fácil quando estamos no caminho correto. Mas para quem está em um caminho escuro, num caminho largo, vivenciando coisas que dá prazer à carne, por si só ele não consegue retornar. Por si só ele não consegue voltar aos braços de Cristo. Precisa de muita força, muita oração. E aí Paulo diz assim: olha, você que se sente forte, tome cuidado também para que não caia. E você que é forte, aconselha aquele que é mais fraco na fé, e assim vai caminhando todos juntos, um mais forte na fé, um mais fraco, mas o mais forte aconselhando o mais fraco, um segurando na mão do outro, um aconselhando o outro, um abrindo os olhos do outro. Ele diz: ei Vicente, não ande por aqui, se você pisar aqui tem uma pedra grande, você pode escorregar, ela está cheia de limbo, vamos por aqui. E Vicente só faz agradecer, porque é isso que ocorre. Quando há uma parceria, quando há uma união, quando andamos no mesmo caminho, com o mesmo propósito, na mesma direção, acontece isso. Os irmãos, ele aprende a abrir os olhos uns dos outros, os que são mais fortes, abrindo os olhos dos mais fracos, e os que são mais fracos, segurando na mão de Cristo, e pedindo força: Senhor, não me deixes cair em tentação. Vamos continuar a leitura aqui no capítulo 15 ainda, versículo 8, parábola agora da dracma perdida. Fala: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus agora ele aproveita também um outro público, talvez aquele público feminino, e ele fala a respeito dessa dracma perdida. Naquele período, uma mulher, quando ela decidia ir casar, tinha alguns rituais, assim como hoje, os preparativos. E uma das coisas que necessitava para ela chegar ao casamento era que ela estivesse com 10 moedinhas aqui na testa. Já viram já, né? Em alguns filmes, algumas mulheres colocam uma espécie, não sei se é diadema, não sei como é que se chama, 10 moedinhas aqui. Essa aqui, ela tinha perdido quantas? Faltando uma, ela não podia entrar para casar-se.
era pré-requisito, ela tinha que entrar com as 10. E Jesus ele fala disso: olha, você precisa encontrar essa moeda perdida para que você possa casar-se. E quando ela encontra, ela fica feliz. E feliz ela vai contar aos outros e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. É a mesma mensagem. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida. São coisas que estavam perdidas. Um era um animal, o outro é um objeto que não pensa, não raciocina, não come, não fala. E isso aqui é um estágio também perigoso na vida do cristão. Muitos cristãos estão perdidos. Necessitam 100% de alguém que chegue lá, resgate e traga para os braços do Pai. Porque tem muitas pessoas sim, que estão lá fora, fazendo coisas muito erradas, assim como a ovelha perdida, e necessitam de alguém que vá lá ao seu encontro, pegue e traga de volta à casa do Pai. Mas aqui é um detalhe: a parábola da dracma perdida, apesar da dracma estar perdida, ela estava perdida onde? Dentro de casa. E aqui agora é uma mensagem que Jesus prega para mim e para você. Diz: olha, eu falei da ovelha perdida, ela estava fora. Mas agora eu quero falar uma mensagem especificamente para vocês. A dracma perdida, ela estava perdida dentro de casa. E aqui é um estágio perigoso. Algumas pessoas sim, elas vêm à igreja, elas frequentam o culto, elas fazem muitas coisas, mas ainda assim encontram perdidos. Como saber se você está perdido ou não? Que tipo de relacionamento você está tendo com o seu Deus? Com esse Deus que você chama de Deus, que tipo de relacionamento você está tendo com Ele? O tipo de relacionamento que você tem com Deus, ele reflete nas suas obras. Aquilo que você faz ao seu próximo é só um reflexo do tipo de relacionamento que você está tendo com o seu Deus. João capítulo 14, vamos abrir aí rapidinho. João capítulo 14. Verso 15. João capítulo 14, verso 15 diz assim: se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui é só um detalhe de tipo de relacionamento que você tem com o seu Deus. Se você me ama, Jesus está dizendo: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Coisa simples. E tem muitas pessoas sim, assim como o jovem rico também, que guardavam os mandamentos, mas faltava alguma coisa. Senhor, isso aí eu já faço. Jesus disse: então pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. Senhor, aí para mim já é difícil, eu não posso fazer isso, estou indo embora. E ele vai embora, porque ele estava apegado ao quê? Aos bens materiais. Existem detalhes na vida do cristão que faz toda a diferença. Ser dizimista, ser ofertante, ser pactuante, ser fiel no seu tempo, ser fiel com seus talentos, naquilo que Deus lhe deu, você usa. Isso é maravilhoso. Mas existem outras coisas que também eu necessito ser fiel ao Senhor. O tipo de relacionamento, eu falei neste instante, vou repetir: o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, isso reflete no meu relacionamento com o próximo. E aí Jesus ele chega de uma maneira bem dura e diz assim: olha, se você diz que ama, que me ama, ou ama ao seu Deus, é que você não vê. Como é que você diz que ama ao seu irmão, a quem você vê que na verdade você não ama? Odeia o seu irmão. E lá em Apocalipse ele diz: aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Perdidos dentro da igreja. E isso é muito sério. O amor ao próximo dos mandamentos pode parecer que seja o mais fácil de
quando na verdade, quando se trata de ser humano para ser humano, ou eu tenho um relacionamento íntimo mesmo com Cristo, ou isso se torna complexo de ser aplicado na prática. O amor ao próximo é algo que eu e você precisamos aprender a praticar em nossa vida. O perdão faz parte do amor ao próximo. Perdoar faz parte do amor ao próximo. É essencial o perdão. Jesus nos perdoa quantas vezes no dia? Você sabe, tem noção de quantas vezes por dia Jesus nos perdoa? Os 70 vezes 7 é porque quando você calcula, dá uma dízima periódica, ele só quer dizer o seguinte: não é um número exato, não existe fim para o perdão, mas é sem fim. Você pode perdoar sem parar, quantas vezes for necessário, perdoe. Quantas vezes for necessário, vá atrás, busque essa dracma perdida, essa pessoa, esse ser humano, e traga ele de volta aos braços do Pai. Amém? É disso que Jesus fala. E quando encontrar, chame os outros e diga: achei a dracma perdida, alegrem-se comigo. E ele finaliza com a mesma frase que ele finaliza na parábola da ovelha perdida, porque de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, a lição da escola sabatina, a palavra de Deus, quando estamos estudando, lemos um texto e às vezes aplicamos: olha, isso aqui é para as pessoas que estão lá fora, quando na verdade toda a palavra de Deus, toda a lição da escola sabatina, ela é aplicada para mim, é para você que está dentro da igreja. Essas mensagens, elas são para nós refletirmos um pouco de que maneira eu estou vivendo. Aí estudamos hoje pela manhã, Jesus está voltando, e quantas vezes mais até Jesus voltar, nós vamos falar e ouvir falar sobre a volta dele? Muitas vezes. E eu e você temos que pedir misericórdia ao Senhor, perdão, para que naquele dia realmente estejamos aptos a ir para os céus, e estejamos na fileira daqueles que assim olharão para os céus e dirão: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Isso é frase de quem estará salvo. Quem não estará salvo nesse momento pedirá para que as pedras caiam por cima e matem. Momento terrível, né? Momento de muita angústia, de muita tristeza. O fato é que existem muitas pessoas necessitando de salvação, e não só os de fora, mas também os de dentro. Não só aquele a quem conhecemos, que estamos talvez planejando dar um estudo bíblico, mas talvez você que está precisando, que está pensando em dar um estudo bíblico, você esteja precisando de salvação. Precisamos desse senso de salvação todos os dias. Todos os dias necessitamos da presença de Deus, porque em segundos que nos desviamos, são segundos cruciais para tirarmos dos céus, e o inimigo sabe disso. Como é que ele anda ao nosso redor? Como um leão que ruge, tentando nos devorar. E é interessante que a palavra diz assim: você que desperta do sono, você que dorme, já é hora de acordar, desperte desse sono. Vamos lá para a Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, e fala que esse povo, esse último povo remanescente, a igreja, a última igreja, é uma igreja que dorme, é uma igreja morna, é uma igreja fria, enquanto que Jesus quer que essa igreja seja quente, uma igreja para cima, uma igreja que salva, uma igreja que prega, uma igreja que vive aquilo que fala. Se tem uma coisa que falta no cristão hoje, talvez em mim, em todos os cristãos, não são só os adventistas, mas é a falta de coerência. Isso é algo terrível. Fala, mas não faz, prega, mas não vive. A incoerência, isso destrói qualquer pessoa. É eu chegar para Erinaldo e pedir para Erinaldo fazer algo: Erinaldo, perdoa. Eu sei que você está com mágoa de Gilvan, mas perdoa Gilvan. Chega perto dele, abrace ele, e ele chega para mim: não é difícil, mas faça isso.
Faça isso. Você vai se sentir melhor. E ele vai e faz. Passado não muitos dias, ele me vê eu agora de mal de alguém dentro da igreja. Que testemunho eu acabei de dar para ele? Eu aconselhei a ele perdoar, aconselhei a ele pedir perdão, e eu agora é que estou de mal de alguém dentro da igreja. É isso que ocorre. E Jesus diz assim: ei, perdido dentro da igreja. E aí só Jesus para nos encontrar, tirar a poeira e nos levar para os braços dele. Jesus pode fazer isso, e Ele está ansioso em fazer isso comigo e com você. Não só hoje, mas continuadamente. Amanhã pela manhã, Ele também quer fazer isso, continuar moldando o nosso coração. Agora eu preciso dar lugar a Deus e não lugar ao inimigo. Aquilo que eu mais contemplo, isso tem até uma frase na lição, não sei se vocês leram. O que eu mais contemplo é nisso que eu me torno, e isso é fato. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Os jovens, sociedade se mutilando, fazendo coisas terríveis, porque eles têm contemplado coisas do inimigo e não têm sido felizes. Têm estado com uma angústia dentro de si, com coisas que só sabe ele e Deus, porque vivem com muita gente ao redor e ao mesmo tempo solitário. E eu preciso me aprofundar mais na palavra de Deus. Não tem segredo. Talvez você imagine que para chegar a ser salvo, que é salvação, precisa de muita coisa, está buscando profecia e tenha um relacionamento com Cristo, entregue o seu coração a Jesus. Contamos hoje pela manhã, logo na escola sabatina, né? Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Dá o teu coração a Jesus. E quando se fala de coração, não é esse músculo, mas é a mente. A mente voltada para as coisas de Cristo. É aprender a sentir nojo pelo pecado, repulsa pelo pecado. É ver as coisas que talvez você praticava e sentir nojo por elas. Aí você vai sentir que houve uma mudança realmente drástica na sua vida. Aí houve uma limpeza interior, e devemos manter essa limpeza através da busca diária do Espírito Santo na nossa vida. Porque se isso não ocorrer, eu me consagro agora, daqui a pouco já volto para o mundo. Aí quando for na próxima sexta-feira ou no sábado, eu tento me consagrar de novo, e aí eu volto para o mundo de novo. E fica essa coisa. E até quando, eu pergunto, até quando estaremos fazendo isso? Jesus está voltando, precisamos transformar os nossos corações, precisamos entender que isso é verdade, não é conto de fadas, não é história da carochinha, isso é verdade. Os fatos estão aí, a cada ano que se passa as coisas intensificam. Logo em breve iremos para os céus. Amém. Nos encontraremos lá e cantaremos hinos, louvores e ação de graças ao nosso Deus. Amém? Porque Ele quer que eu e você estejamos aos pés dele continuadamente, para que naquele dia estejamos aptos a ir para os céus. Aqui é só um momento passageiro, aqui é só uma espécie de faculdade. E para ser aprovado eu preciso estudar todos os dias. Para ser aprovado eu preciso passar por provas e tirar notas muito boas, notas excelentes, para que ao final de tudo eu seja aprovado. E com Jesus funciona dessa maneira. Ele nos dá 10 mandamentos. Se eu tropeço em um, eu me torno culpado de quantos? De todos. Na matemática de Deus é 10 menos 1 é 0, não é 9. Se você falha em um, a Bíblia diz que você se torna culpado de quantos? De todos.
Então precisamos rever os valores, precisamos rever a nossa vida espiritual, porque isso é sério. Deus é um Deus de detalhes. Vocês acham que Deus vai permitir que alguém entre no céu com defeito? Deus vai permitir que alguém entre no céu com defeito? Sim ou não? Não. Então precisamos eliminar os defeitos quando? Hoje e agora. E aí só você sabe os defeitos que você tem. Peça para Deus examinar seu coração, bata um papo com Ele, assim como Davi fazia. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele estava falando com ele mesmo. Fale com você mesmo, faz bem falar com você mesmo. Conte para Deus seus segredos, seus desejos, suas vontades. Peça perdão e Ele perdoa. Peça cura e Ele cura. Eu sei que com defeito não entrará ninguém nos céus. Quando era oferecido um cordeiro para ser morto lá no santuário, esse cordeiro tinha que ser como? Sem defeito. Porque esse cordeiro estaria representando quem? Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em Apocalipse, Jesus declara que nos céus, na nova terra, não entrará nem raiz nem ramo do pecado. Ele não permitirá que o pecado se levante pela segunda vez. E quem está dizendo isso é o próprio Cristo, não é ser humano. O ser humano falha, ele diz uma coisa agora, daqui a pouco ele quer voltar atrás. Mas Deus não muda, Ele é imutável. Por isso que a lei dele esteve em vigor, está em vigor e estará em vigor por toda a eternidade. Amém? O Senhor Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando e nos dando sabedoria, para que eu e você possamos entender a necessidade e a urgência de estarmos ligados inteiramente na palavra de Deus. Nesse momento eu queria que vocês ficassem em pé e juntos vamos cantar aquela música Nasce em Mim, CD jovem, Nasce em Mim. E enquanto vocês cantam, enquanto nós cantamos, possamos já fazer essa canção, a oração, e pedir para que Deus nasça em nossos corações, transformando a todo instante e nos fazendo filhos capazes, dignos de sermos chamados filhos de Deus. Vamos juntos cantar essa canção, Nasce em Mim. No próximo culto jovem, a gente já falou que já tarde não haverá culto jovem. No próximo culto jovem, que será nesse sábado, às 8, será aplicada a prova. O que foi que eu pedi para vocês estudarem? Quem está lembrado? Já estudaram? Já leram? Não, isso foi sincero. Quem não leu ainda? Quem não leu nada ainda de Gênesis 2? Quem não leu? Então, o resto já leu, falando para a prova, né? Mas continue lendo. As perguntas já estão prontas, o questionário já está tudo pronto. Vamos aplicar isso no próximo sábado. Vamos cantar todos juntos? Nasce em mim.
2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, ou que nenhum se perca. E eu queria finalizar nesta manhã orando com vocês, mas eu queria que vocês viessem até aqui à frente para que juntos possamos orar, pedindo a Deus para que nós realmente estejamos com esse desejo em nossos corações, de que Ele nasça em nossos corações diariamente e apressando diariamente a volta de Jesus. Podem vir para cá para orarmos juntos. Se juntos iremos para os céus, juntos continuaremos orando. Amém? Feche os olhos. Isso, podem dar as mãos. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui com o Teu povo, um povo que deseja em breve ir para os céus. Um povo que deseja continuar servindo ao Senhor. Só te pedimos forças. Tu sabe dos nossos corações, Tu sabe dos nossos desejos, das nossas vontades. Continua, Pai, atuando de uma maneira poderosa e tremenda em nossos corações. Molda-nos de acordo com o Teu querer. Molda-nos de acordo com o Teu caráter. Ajuda-nos a estarmos aptos para ir para o reino dos céus naquele dia. Sabemos que enfrentaremos muitas dificuldades ainda, mas te pedimos uma coisa: ser conosco. Esteja em nosso meio. Envia anjos, nos protege e nos livra dos males. Toma-nos em Tuas mãos. Leva-nos em paz para as nossas casas, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.